noite, irmãos. Graça e paz, amém? Convido os irmãos a ficarem de pé. Estenda suas mãos em direção ao altar. Vamos abençoar a vida da irmã Débora, a casa dela. Senhor Deus Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida da tua filha, pela disposição do coração dela, pelo eis-me aqui que ela disse ao Senhor, Pai. Abençoa a vida dela, cobre a casa dela, a vida do irmão Pedro, do Arthur, e tudo que é deles, Pai, seja guardado, protegido, Senhor, pelas tuas poderosas mãos, Senhor. Senhor Deus Pai, assim como o Senhor usou muitas e muitas mulheres, Pai, ao decorrer da história, e o Senhor ama as mulheres e se importa muito conosco, Pai. Muito obrigada pelo teu amor. Que o Senhor use poderosamente a vida da irmã Débora nessa noite, Senhor. Toma a voz dela, Senhor, como uma voz profética, Senhor, para essa geração. Senhor, ela é Débora, Senhor, aquela que fala com justiça, sabedoria e direção. Aquela, Senhor Jesus, que vem, Senhor, e anima, Senhor, e fortalece outras, Pai. Em nome de Jesus, que ao abrir da sua boca nessa noite seja dada a palavra de vida, a palavra rema, Senhor, a palavra que vem, Senhor, e causa transformação. Porque a tua palavra é uma espada, Senhor, ela é espírito e vida, Pai. Destrava os nossos olhos, destrava os nossos ouvidos e abre o nosso coração, Senhor. Que nenhuma força contrária, Senhor, nenhuma ação contrária, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite tenha poder. Porque o teu nome, Jesus, é mais poderoso e maior do que tudo. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, envolva a irmã Débora nessa noite, Senhor, e que ela venha entregar tudo que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Que ela seja, Senhor, usada, Senhor, e ousada na tua presença nessa noite, Pai. Nós te convidamos e nós te rendemos, Senhor, agora diante da revelação da tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Ele cumpre os seus propósitos em nossas vidas. Eu quero falar para a igreja que faz 3 dias que eu estava sem voz. O pastor, ele me convidou para trazer a palavra nessa noite especial para o Dia das Mulheres, né? E eu sei que foi uma luta, uma prova. Talvez para o inimigo achar que eu ia desistir e falar para o pastor, pastor, não vai dar, não consigo. Mas eu não, eu falei com Deus, orei ao Senhor e falei, Senhor, se o Senhor me chamou, é que o Senhor é fiel para cumprir. E nessa noite, com voz, sem voz, como eu comentei com meu marido, com meu filho, eu vou pregar, eu vou trazer a palavra do Senhor para os nossos corações, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Hoje, irmãos, como um dia especial, né? O Dia das Mulheres, eu vou estar pregando sobre 3 personagens bíblicos. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia comigo, para que a gente começasse a andar o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Juízes 4. A partir do versículo 4 até o 10. Amém? Vamos acompanhar ali também, né? O irmão já colocou para nós. A partir do versículo 4. A pastora Cris ali, movido pelo Espírito Santo, já deu a revelação, né? Confirmou a palavra de hoje sobre Débora. 3 personagens, Débora, Baraque e Jael. É sobre esses 3 personagens que nós vamos falar nessa noite. Lemos então a palavra do Senhor. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque,
filho de Abinião, de Guedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tobar, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá a Sísera. E Débora se levantou e partiu para Baraque, para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após a si, e Débora subiu com eles. Amém? Pode sentar, igreja. Glórias a Deus. Hoje está parecendo o Pato Donald pregando, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Tá bem melhor, irmãos. Hoje de manhã já estava meio difícil. Mas glória a Deus que nos ajuda, né? A glória sempre é dele, então ele sempre dá força e ânimo para nós, né? Como na abertura, o Senhor, ele dá força ao cansado, né? A minha voz está cansadinha, Deus vai dar força para ela, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quem era Débora nessa história? Débora era uma mulher profetisa. Ela era juíza e estrategista militar. Porém, Débora, nessa história, ela estava em um momento muito difícil. Não só Débora, como Israel. Voltando para que você entenda o que aconteceu nessa situação. Israel estava sofrendo opressão do rei de Canaã, Jabim. Eles já estavam 20 anos recebendo opressão desse rei. Esse rei, ele tinha o seu general de guerra, que é Sísera, como eu falei ali no versículo. E esse rei, esse general, ele era muito cruel. Ele não deixava o povo de Deus em paz. Israel estava naquela opressão por 20 anos. E Deus levantou essa mulher, uma juíza. O que era juíza? Aquela que julgava o povo, que aconselhava o povo, que orientava o povo. O que é uma profetisa? É aquela que ouve a voz de Deus e passa o recado de Deus para o seu povo. Aquela que tem a ligação entre os céus. Aquela que tem acessibilidade espiritual, que tem os seus ouvidos espirituais abertos. Essa era Débora. Fala na palavra que ela estava debaixo de suas palmeiras, né? As palmeiras de Débora. E ali o povo ia até a casa dela, ia até lá onde ela ficava, a congregação de Débora. E ali ela falava com Deus, pedia discernimento, julgava, conversava, aconselhava. Ali ela estava sempre ouvindo a voz de Deus. Ela era uma mulher sensível, uma mulher que estava ali para obedecer. Mas, irmãos, precisou algo ser movido naquele momento. O povo de Deus, que estava lá 20 anos clamando misericórdia, eles estavam naquela situação, vamos pensar assim, num fundo do poço, uma situação totalmente constrangedora, porque eles estavam 20 anos sob pressão maligna, pressão ali daquele rei de Canaã, sobre aquele general de guerra, Sísera. Eles não podiam sair de suas casas. Para frente fala que as ruas, as estradas estavam vazias. Eles não podiam sair dos seus lares, porque as mulheres eram levadas, crianças eram levadas. Eles matavam os homens. Então o povo de Israel estava tão oprimido por 20 anos. E Deus, naquele momento, levantou Débora. Porém, por que, irmã Débora, que eles estavam assim? Porque eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram da identidade deles.
eles esqueceram de onde eles vieram. Antes de Débora existia um outro profeta, Eude. Eude, ele também era um profeta que julgava também o povo de Israel. Diz a palavra que com Eude como juiz de Israel, a paz durou 80 anos. Porém, Eude faleceu, morreu. E quando Eude morreu, o povo se esqueceu de Deus. Começou a pecar, começou a adorar falsos deuses, começou a se misturar com a vizinhança, com os deuses dos seus vizinhos, dos seus amigos, começou a dar filhos para se casar com pessoas que não eram da linhagem de Israel, filhos de Deus. Eles se afastaram, porque eles precisavam de alguém, um foco espiritual. Eles não estavam pensando que eles poderiam ter esse julgamento de estar diante da presença do Senhor. Eles achavam que eles precisavam de um ponto de referência. Por isso que eles sofreram por 20 anos, porque eles acharam que não tinha mais solução para eles. Porém, Deus levantou Débora. Deus levantou Débora como juíza, como profetisa, e eles observaram e viram que aquela mulher era uma mulher de Deus. Mas, irmã Débora, como que eles descobriram que ela é uma juíza? Eles elegeram ela? Não, irmãos. A palavra diz que Deus, ele escolhia os juízes de Israel. Muitos juízes foram levantados. Débora foi uma delas. Como que descobriam que ela era? Porque ela era sensível ao Espírito Santo. Ela ouvia o que Deus queria para o povo naquele momento. E naquele momento a situação estava tão ruim, tão triste. O cativeiro daqueles israelitas estava tão ruim, que eles precisaram clamar ao Senhor, pedir misericórdia. E Deus levantou aquela mulher e chamou Baraque. Baraque, ele era um general de guerra também. Porém, ele era um general que ele estava em Israel também com muitas frustrações, com muitos medos. O rei Jabim, ele tinha o general Cícera. E o Cícera, ele tinha 900 carros de ferro. Imagine nós, irmãos, nesse momento, que esses carros de ferro era como se fossem 900 tanques de guerra naquela época. E eles não tinham muito recurso. Eles estavam naquele momento ainda usando, abstraindo ali da terra o ferro, aprendendo a manejar o ferro. Eles não tinham ainda. Israel não tinha essa tecnologia ainda. Mas o general Cícera tinha. Imagina o medo daquele povo, irmãos. Imagina você, a sua família, a sua casa, a sua terra, teu país, vendo 900 carros de ferro vindo à sua direção. Eles tinham medo, eles se escondiam. Eles tinham medo que levasse os filhos, levasse as mulheres, e eles morreriam. Então eles tinham medo, porque Cícera, ele passava ao redor com aquele barulho daqueles carros, faziam um barulho imenso, quebrando pedras, né? 2 cavalos galopando ali, com aqueles carros de ferro, fazendo muito barulho, para amedrontar cada vez mais o povo de Deus. E cada vez mais o povo de Deus se amedrontava e se escondia. E aquela mulher, ouvindo a voz de Deus, ouvindo que Deus ordenou para Baraque, ela pediu para chamar Baraque. E chamaram Baraque. Baraque veio e falou com ela. E ali Deus fala para ele. No versículo 6. Débora diz: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, como seus carros e a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Olha como estava a situação daquele homem, general de guerra, um homem treinado. Ele estava com medo.
Ele falou: Débora, se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, vou. A ânsia do coração daquele homem, naquele momento, não era pela presença de Débora. Era pela presença de Deus. Ele queria que Débora fosse, porque ele sabia que Débora ela ia ser sensível aos ouvidos do Espírito Santo e falaria o que ele deveria fazer. Ele ansiava a presença do Senhor. Ele ansiava que Deus estivesse com ele na batalha. E Débora falou assim: eu irei contigo. E ali eles venceram a batalha. É tão incrível, irmãos, que aqueles carros de ferro, né, aqueles como se fossem tanques de guerra, eles eram tão pesados, tinham os cavalos, os cavaleiros, os soldados que estavam dentro, que Deus, ele fez chover. Olha só o que Deus faz, ele muda ambientes, gente. Deus, ele muda o ambiente para a nossa vitória. Deus fez chover naquele lugar e fez lama a terra. E o que aconteceu com aqueles carros de ferro? Atolaram na lama. Olha como é Deus, gente. Deus é maravilhoso. Atolaram na lama. Eles acharam que eles eram fortes, que eles eram poderosos, que eles iam destruir o povo de Israel. Mas quem destruiu foi Israel, porque o Senhor estava com eles lá na batalha. Fez lama e eles perderam a batalha. Deus é maravilhoso. E Cícera, envergonhado, deixou o seu exército para trás, lutando, morrendo, fugiu. Ele fugiu para a tenda de uma outra mulher, que é a história que eu vou falar agora também. Ele fugiu para a tenda de Jael. Vamos lá para o versículo 4:18. Amém? E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim. Não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porém, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. E há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser a alguém, responda tu, então não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou as estacas na fonte e pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Olha isso, gente. Como a profecia de Débora falou para Baraque: você vai vencer sim o exército, mas na mão de uma mulher, Cícera vai morrer. E foi o que aconteceu, através da profecia dela, aconteceu. Jael, ele foi morto ali por uma mulher. Era mulher de Heber. Ele era descendente de Moisés, era sogro de Moisés. Ela também sabia da história de Israel. Sabia o sofrimento do povo, sabia que aquele povo estava passando por toda aquela situação. Ela, com todo amor, com toda dedicação, ele falou: não, eu vou acabar com essa situação. Eu não quero mais que isso aconteça. Israel parar de sofrer. E foi o que aconteceu. E a vitória foi garantida em nome de Jesus. 2 mulheres, um homem com um propósito. Propósito para libertar o povo. Para libertar o povo do cativeiro. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. A palavra de hoje, como eu estava falando, o título é A Unção que Rompe Ciclos. A unção do Senhor, ele rompe ciclos. Como rompeu a história de Israel. Foram 20 anos de guerra. Foram 20 anos de luta, de tristeza, de medo, de angústia. 20 anos eles se escondendo. E Deus levantou
aquela mulher, mas não é só porque era mulher, irmãos. Deus levantou uma pessoa disponível a fazer a obra do Senhor. Ele não levanta só mulheres, Ele levanta homens, crianças, jovens, adolescentes, anciões. Deus levanta. Só que, porém, nós temos que ter os nossos ouvidos espirituais abertos, o nosso coração disposto a obedecer. Nós temos que estar disponíveis para a voz do Senhor. Quando Ele nos chama, nos levanta, Ele nos levanta na nossa casa, Ele nos levanta na nossa empresa, Ele levanta onde nós estivermos. E não é só com armamento, não é com espada, não é com armamento pesado, como Cícera tinha os seus cavalos, que tinha os seus tanques de guerra, os seus carros de ferro, que nós podemos lutar. Nós podemos lutar como Jael, com uma simples estaca, com um martelo. Ali ela venceu o mal, e assim nós temos que também vencer o mal na nossa vida. Acabar com esse ciclo de mal, de maldição, de medo, de pecado, de angústia. Deus, Ele quer acabar com esse ciclo nas nossas vidas, para que a gente possa desfrutar da vitória que vem dos céus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Oh Deus, Ele despedaça o jugo. Ele despedaçou o jugo daquele povo, irmãos. E aquele povo voltou a adorar ao Senhor. No final, no capítulo 5, fala que Débora, ela levantou um cântico juntamente com Baraque, levantou um cântico de adoração ao Senhor. Ela adorou ao Senhor. Ela esteve ali à disposição da guerra, na angústia, ouvindo, dando a palavra de aconselhamento. Mas ali, no momento de guerra, ela estava ali firme. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Se levantar na guerra, na angústia, no medo do pecado, mas nos levantarmos e nos posicionarmos para que o Senhor possa nos usar. E depois, como no começo aqui do louvor, nós estávamos adorando. É adorar ao Senhor, é o que nasci para adorar. E nós devemos ter como a Débora fez. Levantar um cântico de adoração ao Senhor, porque o Deus, nosso Deus, é o Deus que nos deu a vitória. É o Deus que fez romper os ciclos na nossa vida. Talvez um ciclo de depressão, um ciclo de doença familiar, um ciclo de enfermidade, de problemas financeiros. Não sei qual que é o ciclo que está vindo na sua vida. Não sei qual que é a dificuldade, qual que é a luta que você tem. Talvez você olhe e fale: Senhor, esses carros de ferro estão muito grandes, Senhor. Como que eu vou vencer esses carros de ferro? Talvez o seu problema, você pode pensar: Senhor, está muito grande, olha eu. Porque o exército de Israel achou que eles não iam conseguir. Eles esqueceram que quem ia com eles era Deus. E Deus mostrou. E hoje, nessa noite, Deus está falando contigo, irmão. Deus está falando para você: não olhe para os carros de ferro. Não olhe para as circunstâncias. Porque Deus, como fez aqui, Ele move o ambiente para que você seja um vitorioso. Ele pode mover pessoas, mover lugares, mover você de outros lugares. Pode fazer chuva, pode fazer sol. O Senhor, Ele muda ambientes para que você seja vencedor. Só que você precisa confiar, se dispor, se levantar, como essa mulher, como o Baraque, como o Jael, com coragem, com força e com todo o amor. Porque o Senhor, Ele está conosco, como aquela mulher falou: certamente eu irei contigo. E Deus nessa noite está falando: certamente eu estarei contigo, aonde você estiver. No seu problema, lá na sua casa, lá no seu quarto, quando você estiver dobrando seus joelhos, quando você estiver apresentando diante do Senhor, saiba que o Senhor está te ouvindo. Ele está contigo na sua luta. Você não está sozinho. Deus é maravilhoso, igreja. Deus é bom demais. E hoje nós estamos aqui, diante dessa mesa maravilhosa. Estamos aqui para ceiar a ceia do Senhor.
E aquela mulher, a profetisa de Israel, Débora, ela se levantou, diz a palavra do Senhor, o versículo fala que ela se levantou como mãe de Israel. Uma mãe ou um pai, a gente tem muito amor pelos nossos filhos. E aquela mulher, ela se compadeceu tão fortemente por aquele povo, que ela falou, não, eu vou lutar. Quem fez isso por nós, Deus? Quem fez isso por nós, igreja? Já dei a resposta, né? Foi Deus. Quem nos amou tanto que deu o seu único filho? Foi Jesus. Jesus que se entregou por nós. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso entregou o seu Filho para morrer por nós. Aquele cálice de Jael, que ela serviu leite para ele adormecer, ficar sonolento, deu uma cobertinha para ele ficar quentinho, e depois ela executar o inimigo. O cálice está diante de nós, igreja. O cálice da salvação. O cálice da renovação da nossa aliança com o Senhor. O cálice que nos limpa, nos tira de todo o pecado, de todo o erro. O pão da vida é Senhor Jesus Cristo. E a estaca que Jael usou, o nosso Jesus também usou. Mas foi lá, na cruz do Calvário, para prender os nossos pecados, para prender as nossas enfermidades, para prender tudo que nos deixa afastados de Deus. Caiu sobre ele toda a nossa enfermidade, toda a nossa dívida. Hoje nós somos livres, como Israel foi. Livres daquele jugo de 20 anos. Eu não sei quantos anos você está sofrendo com essa situação. 10, 5, 2, uma semana. Mas o Senhor diz, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. E a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, Senhor poderoso. Tu és maravilhoso, Pai. Qual é o seu carro de ferro hoje, nessa noite? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Hoje nós estamos aqui na frente de uma mesa. Mesa posta com o sangue e o corpo de Cristo em memória do Senhor Jesus. Para quebrar esse ciclo. Para quebrar todo o seu medo. Parece grande, irmãos, mas o nosso Deus é muito maior. Ele é único. É invencível. É maravilhoso. Ele transforma a situação, por mais que você fale, não tem aonde eu posso olhar que vai acontecer um milagre, irmãos. Espera. Vai vir uma chuva e vai transformar o ambiente. Feche seus olhos nessa noite. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos diante da sua presença, Senhor, nesse momento. Ouvimos a sua palavra, Senhor, nessa noite. Eu não sei, Senhor, o que passa, Senhor, no coração de cada um que está aqui, Senhor. Mas Tu sabes, Senhor, porque o Senhor preparou essa palavra para a sua igreja, para mim, Senhor. Senhor, colocamos diante da sua presença, Senhor, agora a nossa dificuldade, o nosso problema, Pai. Lançamos diante da cruz, Senhor, os nossos carros de ferro, Pai, que nos amedrontam, que nos tiram a paz. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos problemas. E hoje, Senhor, diante dessa mesa, Senhor, nós estaremos renovando, Senhor, a nossa força, Senhor. Renovando, Senhor, os nossos votos, Senhor, que nós queremos em Ti. Confiamos em Ti, que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Que nunca, Senhor, nunca nós possamos nos afastar de Ti, como esse povo de Israel fez, Pai. Que nós possamos ser sensíveis ao Seu Espírito Santo, ouvir a Sua voz, Pai, e crermos que a vitória é certa diante de Ti, Pai.
Venha, Senhor, nos abençoar, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada lar, cada família neste lugar, Senhor. Vá de encontro, Senhor, à dificuldade de cada um neste momento, Senhor. Se é no seu coração, no seu interior, se é na sua casa, se é no seu emprego, Pai. Haja, Pai. Muda ambientes para que o seu nome seja glorificado, Senhor. E que seu povo seja, Senhor, vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. E agradecemos como Débora fez, Pai. Agradecemos porque sabemos que a vitória é certa em nome de Jesus. Que o Senhor nos faz mais do que vencedores. Demos graças a Ti, Pai. Te louvamos, porque o Senhor é bom. E nós te amamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada pelos meus irmãos, Pai. Que arda no nosso coração, Senhor, dia e noite, Pai. Que não saia da nossa mente, Pai, para que a gente não possa ser confundido pelo inimigo. Que os barulhos, Senhor, dos carros de ferro não nos amedrontem. Porque deixamos, Senhor, a nossa mente selada diante de Ti, para que a gente possa confiar que a vitória é certa em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, igreja. Glória a Deus. Aproveitando essa palavra que foi trazida aqui no nosso coração, que nesse momento de ceia, nós possamos romper com ciclos nessa noite. Esse mesmo Deus que estava presente na vida de Débora, julgando Israel, tem essa unção nessa noite sobre este lugar. Talvez tenha algum ciclo que você tenha enfrentado e que tem te desgastado. Peça ao Senhor nessa noite que encerre esse ciclo. Diga, Senhor, eu tomo posse dessa palavra nessa noite. E no momento da ceia aqui, nós vamos fazer um momento de louvor. Vamos deixar aqui um louvor. E aí você aproveita para orar e também clamar ao Senhor por este ciclo. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Obrigado por esse culto tão especial, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu senhorio. Obrigado por essa palavra que aquece o nosso coração e nos encoraja a romper com os ciclos, Pai. Que o Senhor abençoe os lares, as famílias. Onde houver enfermidade, Senhor, traga cura. Onde houver, Senhor Deus, tristeza, traga alegria. Que onde houver escassez, haja providência e prosperidade, Senhor. Abençoa os nossos filhos durante a semana. Abençoe a nossa casa, trazendo proteção, Senhor. E que o teu amor continue sendo derramado sobre as nossas vidas. E que o nosso coração esteja inclinado, Senhor, não só na ceia, mas todos os dias lembrarmos que nós dependemos da mensagem da cruz. Obrigado, Senhor. Assim eu oro, santifique e abençoa a vida dos teus filhos, para que eles retornem para os seus lares abençoados. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha e a sua vida hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar.